Que angústias têm permeado o trabalho docente em tempos de pandemia? Quais são os sentimentos e emoções que insistem em permear nosso cotidiano diante de cenários assim tão desafiadores? Como você tem se sentido enquanto aprendiz diante de tantas demandas tecnológicas? Professor, como você está? Eu sou Márcia, sou educadora, psicopedagoga, especialista em educação socioemocional, trabalho na rede pública e privada, sou autora dos e-books Conectar para Ensinar e Caderno Emocional do Professor. Vamos conversar? Eu não sei se você se deu conta, mas o futuro se impôs para nós em uma semana. Ferramentas tecnológicas, videoaulas, grupos de WhatsApp com pais e alunos começaram a fazer parte aí de toda a demanda do nosso trabalho. Como você se sentiu diante disso? A nossa conversa hoje é sobre os nossos sentimentos, o sentimento do professor, as angústias, as frustrações, as inseguranças, aquilo que acabou fazendo parte da nossa rotina e que tem se perpetuado aí para alguns profissionais até hoje. Tantas incertezas, tantos questionamentos, tantas perguntas ainda sem respostas. Quantas vezes nos pegamos e nos deparamos pensando sobre o que aconteceu afinal? Como que aconteceu? Bom, nós podemos ter várias perspectivas, vários olhares acerca do que vem se apresentando para nós nesse contexto pandêmico mundial. Nós podemos escolher, na verdade, ficarmos apreensivos, com medo, e tudo bem. É importante que a gente acolha cada uma dessas emoções, mas nós também podemos escolher termos um sentimento de gratidão. Você já pensou sobre isso? Que privilégio estamos tendo de fazer parte da mudança tão esperada na educação. Esses dias eu me lembrei de uma certa crítica, uma certa história que nós, educadores, costumávamos a contar, criticando a educação, as poucas mudanças. Essa história fala de uma certa máquina do tempo e de um certo viajante que se deparou por volta aqui dos anos 2000 de uma era de um ano bem distante. E se apavorou, ficou surpreso com tantas novidades, com tantas coisas diferentes. Ele não conseguia entender, não conseguia estar naquele lugar sem fazer muitas perguntas. Tanta tecnologia, vocabulário, vestimentas, informação, transporte, tudo era muito diferente. No meio do seu turismo, do seu tour pelos anos 2000, esse tal viajante entrou numa escola e se sentiu aliviado. Tudo era muito parecido, cadeiras e mesas enfileiradas, livros, uma lousa e um professor. Tudo era muito igual, quase nada mudou. Nós contávamos essa história e questionávamos acerca das mudanças tão pretendidas, esperadas e projetadas por tantos teóricos. E nada acontecia. Mas imagine agora esse tal viajante dessa máquina do tempo se chegasse agora, nesse momento em que estamos vivendo na educação. Se ele resolvesse entrar numa escola e se deparasse com uma escola vazia, mesas e cadeiras empoeiradas, sem livros e sem professor. Lembra daquela angústia que ele sentia ao se deparar com outros setores da sociedade tão evoluídos, tão cheios de novidades? Então, esse mesmo sentimento tomou conta, tudo está tão diferente. O que foi que aconteceu? Numa vivência como essa, a gente tem a oportunidade de nos perceber. Como você se sentiu diante dessa nova história contada, desse viajante que agora
apareceu no nosso mundo, na nossa nova forma de educação. Talvez você tenha sentido medo, insegurança e certo desconforto. Falando em conforto, lembra daquela zona de conforto na qual nós estávamos e que parecia tão desconfortável? E nós sempre relatávamos isso vez por outra, né? Nos corredores da escola, o barulho, os pais, as famílias, as crianças, as exigências, as demandas, parecia que aquilo tudo nos martirizava. Já reparou que de uma hora para outra, esse lugar se tornou o melhor lugar do mundo para muitos de nós? Só que esse lugar está diferente. Ele não existe mais. Me lembro daquela frase, daquela constatação tão conhecida que fala: nada mais será como antes. O mundo não será como antes. A educação não será como antes. E nós, diante disso tudo? Eu me lembro de quando tudo isso começou, as primeiras notícias, os primeiros e-mails chegando das coordenações, das gestões, os primeiros recados e mensagens nos grupos de WhatsApp, as primeiras reuniões já virtuais, todo aquele turbilhão de informações, de incertezas, não sabíamos muito bem o que iria acontecer. A partir desse momento, eu comecei a perceber nos olhos dos meus colegas vários sentimentos. Sentimento de dor, de insegurança, de medo, de raiva, de frustração. Imaginem vocês se sentir como eu via nos olhos de muitos dos meus amigos, com décadas, com anos de experiência no magistério, se sentirem totalmente novatos, inexperientes. Não há como nós desprezarmos esse momento. Não tem como a gente desprezar todos esses sentimentos que fazem parte hoje de nós. Não tem como nós deixarmos de lado esse nosso lado emocional. Quando nós fazemos os nossos planejamentos semanários e tem aquela parte, né, dos objetivos, nós procuramos assegurar e contemplar para que o nosso aluno se desenvolva tanto cognitivamente, na parte motora, afetiva e emocional. Nós tomamos esse cuidado e não é de hoje que nós temos esse olhar. Mas por que quando esse olhar é direcionado a nós temos tantas dificuldades? Isso é o que tem me inquietado já há algum tempo. Eu me lembro que em 2019, quando veio então, nós nos deparamos com a BNCC, numa das escolas, aliás, nas duas escolas onde eu trabalho, nós criamos um grupo de estudos e nos debruçamos sobre a BNCC. E quando a gente começou a perceber, estudar e entender que das 10 habilidades gerais citadas na BNCC, todas elas estão permeadas de habilidades socioemocionais, isso me trouxe uma inquietação muito grande, porque muitos de nós, professores, não estamos alfabetizados emocionalmente, temos dificuldade de nomear as nossas emoções, temos dificuldade de gerir essas emoções, temos dificuldade de validar essas emoções. Isso acontece conosco e acaba acontecendo com o nosso aluno também. E a minha inquietação era como vamos aplicar isso, como vamos assegurar esse desenvolvimento socioemocional, essa alfabetização emocional de nossos alunos, se nós mesmos não temos total propriedade para isso. Nós não fomos treinados para isso, isso não fez parte da nossa formação e em dado momento isso nos é exigido em caráter normativo para que essas habilidades estejam presentes no nosso currículo. A partir desse ano, todas essas habilidades precisariam ser contempladas no nosso cotidiano. O que eu não sabia e ninguém sabia
é que o ano de 2020 seria um marco para todas as áreas do conhecimento, inclusive para a educação. E enquanto nós estudávamos e pensávamos sobre isso, surgiu então a intensa necessidade de compartilhar sobre isso, de falar sim sobre os sentimentos do professor, sobre a necessidade do professor desenvolver e caminhar para dentro de si, ter esse autoconhecimento, entender quais são as suas limitações, quais são as suas potencialidades, entender que ele é capaz de gerenciar as suas emoções, que a gente não precisa discriminar nenhuma delas, a gente precisa entender e acolhê-las. A sociedade não nos ensinou a isso. A raiva é vista como imaturidade, como descontrole. Quantas vezes nós vimos alguém chorando e nós identificamos aquilo como uma fraqueza, como uma falta de habilidade, quando na verdade a tristeza, a alegria, o medo, a raiva, a repulsa, tudo isso faz parte de nós. E enquanto nós não nos damos conta disso, de que isso nos constitui enquanto gente e enquanto seres humanos, nós teremos sempre muita dificuldade em lidar com isso. Quando a gente consegue reconhecer todas essas emoções que fazem parte de nós, aí sim, a gente consegue exercer a autogestão, conseguimos gerenciar sobre essas emoções e então decidir qual delas irá nortear todas as nossas ações e reações. Isso é inteligência emocional. E isso é algo muito exigido de nós, professores, mas muito deixado de lado também. E chegou um momento, nesse contexto aí, na pandemia, na quarentena, isso se tornou muito forte. Isso passou a gritar dentro de nós. Nós temos notícias de muitos colegas, muitos professores que se viram sem chão, se sentiram num buraco sem saída, choraram, pensaram em desistir por conta das novas demandas, por conta de um conhecimento que eles ainda não tinham se apropriado, por conta de precisarem sair dessa zona de conforto, entrar numa seara totalmente desconhecida, num cenário totalmente desafiador. Isso tudo que a gente tem conversado, eu tenho conversado sobre isso, compartilhado isso com muitas pessoas. As redes sociais me permitiram entrar em contato e fazer muitas conexões com professores de todo o Brasil. E o que eu tenho visto nisso é que as nossas angústias, necessidades e demandas são muito parecidas. Infelizmente, nós vivemos num contexto cultural de desvalorização do professor. E é importante quando a gente entende que o retorno disso, o contrário disso, que é a nossa valorização, precisa começar conosco mesmo. A gente não pode esperar do outro aquilo que a gente ainda não se apropriou, aquilo que a gente não reconheceu em nós ainda. O reconhecimento que todos nós clamamos e que eu tenho visto, a falta de reconhecimento, a falta de condições de trabalho, tudo aquilo que são as nossas queixas e que também são culturais. Nada disso muda se nós pessoalmente não mudarmos. Eu sei que isso é algo muito duro a ser dito, mas isso tem a ver com uma outra habilidade socioemocional chamada de autorresponsabilidade. Esse caminho não é um caminho fácil, é um caminho, na verdade, de muita coragem. Mas eu sei que coragem não nos falta. Prova disso é que nós passamos por tantas coisas e ainda permanecemos aqui. Todas aquelas angústias e dúvidas e incertezas, as nossas dificuldades, quantas delas nós já superamos? Se você parar para pensar em todo esse período, né, nesses quase 120 dias que estamos aí nesse contexto de educação remota, de videoaulas, que respeitosamente temos entrado, muitos de nós entrado nas casas das famílias. Se você prestar atenção nisso e puder perceber, conseguir ampliar o seu olhar, você vai conseguir constatar
que existe algo de muito importante acontecendo. Existe uma fantástica mudança em toda a questão educacional no nosso país. As famílias também estão nessa questão. Todas elas precisaram se adaptar, precisaram encontrar meios de fazer com que seus filhos estudassem, de trabalhar no seu home office, e foram muitas essas mudanças. Nós passamos por um turbilhão e estamos aqui, muitos de nós com o coração aberto, dispostos a aprender ainda mais. Isso para nós não é novidade. Durante a educação e quando nós começamos lá no início da nossa formação, nós já entramos nisso, e esse resgate dessa nossa vocação, do significado, de nos reconhecermos naquilo que nós fazemos e entregamos todos os dias nas nossas aulas. Talvez você esteja se perguntando: professora, por que você insiste tanto nisso? Por que é tão importante essa questão emocional, essa alfabetização emocional? Por que isso é tão importante para mim? Eu vivi todo esse tempo sem isso. E eu vou te responder. Isso é importante porque nós somos formadores e nós trabalhamos com seres em desenvolvimento, numa demanda de um mundo totalmente novo que se apresenta. Foi de uma hora para outra que isso aconteceu. Eu me lembro que durante uma das conversas e discussões e debates dos nossos grupos de estudo, muitos professores questionavam a BNCC, dizendo: mas como isso, como um documento tem a pretensão de abranger um país como o nosso, de amplitude territorial, como que eles pretendem fazer isso? E no meio dessas discussões, me veio algo assim muito interessante que eu pude compartilhar com os meus amigos e quero compartilhar com você. Com certeza, esse documento não tem como dar conta de um país com tantas diferenças como o nosso. Imagine um documento, um único documento, sendo capaz de dar conta da educação do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Norte e do Centro-Oeste. Sabendo nós que nós temos um país com tantas diversidades. De verdade, eu acho que não foi isso que a BNCC se propôs a fazer. Quando ela traz essas habilidades socioemocionais, ela traz por conta de uma necessidade, não de dar conta da educação de um país como o nosso, mas de formar pessoas, cidadãos que deem conta daquilo que nos será apresentado e que tem sido nos apresentado. Nesse contexto de tantas mudanças, nós precisamos formar alunos emocionalmente saudáveis. Durante essa pandemia, essa necessidade se tornou ainda mais forte. Acredito que, assim como eu, vocês também têm conhecimento de famílias que passam por muitas dificuldades, tanto financeiras por conta da economia, famílias que vivenciam o luto por conta do coronavírus, professores também que estão nesse mesmo contexto, acrescidos das demandas profissionais que nós temos tido, das exigências. Tudo isso se tornou ainda mais urgente. Então, durante esse meu trabalho, de minhas observações, de me debruçar, né, e de um caminho que eu comecei primeiro para dentro de mim mesma, de autoconhecimento, eu venho aqui compartilhar com vocês como que nós podemos fazer isso, como que nós podemos nos desenvolvermos para darmos conta dessa demanda que está diante de nós. Eu acredito que é unânime entre nós a percepção de que o mundo mudou e de que muda e muda sempre, muda rápido e muda sem avisar. Nós que tivemos tantas dificuldades, adultos, né? Quando eu digo nós adultos, professores, profissionais, muitos de nós tiveram muitas dificuldades em se apropriar desse novo momento, em se autorizar a continuar sendo professor,
mesmo de uma forma diferente. Essas dificuldades são inerentes à nossa geração. Mas preste atenção nas nossas crianças. Eu tenho comentado com alguns amigos que eles estão nos dando uma grande lição. Pouco reclama, se adaptaram como nativos digitais com muita facilidade a todas as tecnologias e ferramentas digitais que lhes foram apresentadas. Eles têm essa capacidade, eles têm essa flexibilidade e eles nos ensinaram isso. E isso é o que nós precisamos perpetuar, reconhecer, e não seremos nós a amarrar esse desenvolvimento em nossas crianças. O mundo precisa de seres assim. O mundo está mudando e nós precisamos ter um outro olhar acerca de nós e acerca do outro. Me lembro agora que num dos meus livros, no livro Conectar para Ensinar, eu falo que parte de nós vai junto com a geografia, com a matemática, com as experiências que realizamos e ensinamos. Porque nós não aprendemos, ou melhor, nós não ensinamos o que sabemos, nós ensinamos o que somos. E isso demanda de nós e nos coloca em xeque, porque é uma tremenda responsabilidade. E eu sei também que isso não é novidade para nenhum de nós. Eu me lembro também de uma vivência que eu propus no Caderno Emocional do Professor, que deixou bem claro a dificuldade que nós temos de olhar para nós mesmos. Imagina nós que atendemos 20, 30, 35 crianças de uma única vez. Pense em qual profissional exerce isso no seu dia a dia. Talvez um médico atenda vários pacientes, mas um de cada vez. Nós estamos habituadas e temos essa habilidade de atendermos, então, 20, 30 crianças de uma só vez. Por que nós temos essa habilidade de olhar para a necessidade de cada um, de conhecer cada um pelo nome, de saber das dificuldades, de saber das potencialidades? Nós temos esse superpoder. E quando é para olhar para nós mesmos, nós temos muitas dificuldades. Então, falando dessa vivência, era uma vivência muito simples que tem lá no Caderno Emocional do Professor, é a primeira vivência. Nessa vivência, eu proponho, ao som de uma música, também inserida lá no Caderno Emocional, proposta lá, que o professor, que a pessoa que esteja praticando, passe algum tempo olhando em seus próprios olhos no espelho. Uma coisa tão simples, né? Aparentemente muito fácil de ser feita. E aí eu comecei a receber alguns feedbacks sobre essa vivência, sobre essa atividade. E alguns relatos que diziam, eu não consegui. Para mim foi muito difícil. E a questão também do silêncio, da quietude, né? De não falar nada, apenas olhar, apenas contemplar. Que apesar dessa quietude proposta, na nossa mente passa milhões de pensamentos, passa um filme. E as pessoas vinham me relatando, outras falaram, como eu me emocionei fazendo isso. Por quê? Por que a gente tem certa facilidade em olhar para o outro, mas essa dificuldade de olhar para nós? Pois eu tenho uma coisa para falar para você. Quando a gente consegue olhar para nós com generosidade, com acolhimento, tudo muda ao nosso redor, né? E eu acredito que nesse período de tantas mudanças, em que nós estamos nos reinventando de tantas formas, estamos aprendendo numa velocidade incrível, estamos nos superando. Eu costumo dizer que não houve resistência que se tornasse inviolável diante de tantas demandas que foram colocadas diante de nós, né? Até os profissionais mais resistentes, mais conservadores, ninguém ficou parado. Todos nós aprendemos. Isso é motivo de muito orgulho, motivo de que a gente reconheça que nós fomos capazes dessa adaptação a esse novo momento. Então, eu quero incentivar você a busca desse autoconhecimento,
a ressignificação do seu papel enquanto professor, mesmo numa cultura de desvalorização, de falta de recursos. Busque em você as suas respostas. O seu trabalho é um trabalho de excelência. Eu de verdade sou apaixonada pelo trabalho, pelo ofício de ensinar. Não deixe que ninguém fale por você. Não deixe, não permita que ninguém desqualifique o seu trabalho. Às vezes a gente se depara com algumas colocações que têm o objetivo talvez de nos ferir, mas que, de certa forma, você possa se fortalecer. E é esse o meu desejo. A você, professor, a você, que você se olhe, que você se perceba e que você tenha plena consciência do quanto você é importante na sociedade, do quanto você tem sido importante na formação desse país. Aproprie-se disso, viaje para dentro de você e eu tenho certeza que suas descobertas serão ainda mais fantásticas. Agradeço muito essa oportunidade e quero parabenizar essa gestão por esse olhar atento e afetivo para o professor. Isso é um sinal de valorização. Parabéns! Nos encontramos talvez nas redes sociais para terminar ou continuar essa nossa conversa. Gratidão!